Salve, rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo do canal das Crônicas. E já são aí 21 horas e 36 minutos. Hoje, no outro vídeo, né, eu acabei falando aí de um livro que eu tinha lido. E na mesma pegada também vou anunciar outro livro, né, que eu já li, faz parte daquela lista que eu tinha citado no outro vídeo, né, sobre os livros que eu peguei lá no outro apartamento que estava sendo desocupado, deixado aí por umas inquilinas aí, né, do meu ex-sogro lá. Então eu fui lá e peguei alguns livros, né, como eu disse, né, e entre eles estava lá Dorian Gray, né, que já foi o livro que eu citei. E agora vou falar um pouquinho, né, sobre a leitura aqui do Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. É uma obra interessante, né, clássica, né, série ouro. Esse livro aqui, né, ele é de 1847, né, a sua escrita. Se passa em 1847, né, ambientada aí em Yorkshire, né, no século XVIII. E narra a história de duas famílias, né, a Lytton e Earnshaw, né. Isso aqui tá na sinopse, óbvio, né, mas eu vou falar um pouquinho do que eu achei do livro, do Morro dos Ventos Uivantes, e dizer também que eu já tinha assistido um filme antigo ainda, né, não possuía cassete, né, videocassete, DVDs, na época que eu assisti. Eu assisti pela Bandeirante, pela Rede Bandeirante, né? Era até a noite, me lembro, né? Ainda era adolescente quando assisti isso aqui. Assisti o filme. Gostei muito da história, achei muito interessante. E é claro que o livro é mais imersivo, né? Sobre a história. Voa a sua imaginação, né? Sobre tudo que passa, né? Aqui na saga, né? Então, é um livro também de crítica social, né? De o quanto o desentendimento, a falta de compreensão, a inocência, né? E o quão baixo um ser humano pode chegar para prejudicar o outro por mera vingança, né? A vingança, ela, infelizmente, é um sentimento que pode destruir vidas, destruir uma geração inteira. E é disso que se trata, né? Você, às vezes, o livro romanceia, né, duas paixões que não se concretizaram, porque foi através do ódio, né, e da intolerância que realmente, né, havia na sociedade, na época, muitos fatores que hoje em dia, né, no século XXI, seria um absurdo, seria um cancelamento total, né? Mas que ainda existe embutido aí na sociedade, embora muitos não acreditem, não aceitem essa verdade, mas ainda existe, né, esse tipo de preconceito, ainda está enraizado aí na sociedade humana. Então, né, basicamente, o que eu li? O livro, vamos falar primeiro do que eu achei, né, da leitura. Eu achei muito interessante. Eu levei um tempo para poder... Eu li devagar, né, o livro, né. São clássicos assim que eu gosto bastante desses clássicos. A escrita mais antiga, não atualizada do nosso português brasileiro é muito interessante. Alguma linguagem ela pode chegar a ser difícil, né, de ser pronunciada, mas você consegue mastigar aquilo, digerir direitinho, né, e aprender novas palavras aí para o seu conteúdo de vocabulário, né. É bom você aprender coisas novas, principalmente dentro das palavras, né, da nossa língua. É um livro bem traduzido, gostei bastante, gostei da leitura, gostei da história. E embora a história seja triste, não é uma história com um desfecho feliz, praticamente. É uma história basicamente de desgraça, e por conta
de uma vingança, né? De uma vingança, né? Trata-se de um casal jovem, né? Que se conheceram ainda crianças e que desenvolveram um apego emocional um pelo outro e posteriormente uma paixão, mas que fatores da sociedade, né, não deixaram prosseguir. Isso acho que talvez tenha mudado, né, o comportamento do comportamento e o destino dos protagonistas principais, né? Porque são duas gerações praticamente, né? A primeira geração com o rapaz, né? Que é adotado, praticamente o cigano, e a jovem ali, né? Que cresceu junto com ele naquela fazenda, naquelas terras ali, né? E pelos maus tratos que ele sofreu, né, ele acumulou muito ódio, né, ele foi muito humilhado. Parece, né, que ele é fruto de um incesto, de um caso do dono da fazenda com uma outra mulher que ele conheceu, né? E o livro não transparece isso no direito, mas é bem basicamente isso, né? E ele acaba sendo criado por esse senhor, né, dentro da fazenda, mas tratado como um empregado, né? Ele é humilhado praticamente pelas pessoas, né, daquela família, e depois ele some e mais tarde ele retorna, né? Retorna um verdadeiro demônio. Ele consegue, nas maquinações maléficas dele, pegar a fazenda, tomar tudo, tomar posse, entendeu? Pegar fazer a mulher ir embora, né? Se perder acaba falecendo mais tarde, né? Aí ele fica de olho na filha da garota, entendeu? Tenta casar ela com o filho dele, e mais quer dominar tudo, mas utiliza, ele não tem um amor pelas pessoas, ele praticamente só amou aquela mulher, né? Que posteriormente morreu, faleceu, né? De tanto desgosto e provavelmente ficou doente, tão fraco e doente, né? Por causa dos transtornos, né? Emocionais e mentais que acabou causando toda aquela situação. E a gente vê ali o quanto a maldade ela pode se proliferar, né? Em duas gerações pelo menos, né? Daquela faripúdia, né? Se proliferar em duas gerações daquela maldade, né? E o cara era absurdamente ignorante, cara. Tipo assim, o cara era o rei do mal mesmo. Ele era um diabo em pessoa, né? E fez de tudo para poder destruir a família que era dona daquelas terras ali do Morro dos Ventos Uivantes. Ele tomou posse daquele local, né? Como uma vingança. E ainda queria tomar as posses, né? Por direito de herdade. Ele não era herdeiro de nada, mas ele tinha um filho com a falecida mulher das terras. Então, ele criou, ele pegou aquela mulher, né, de todas as formas tentou destruir o casamento dela também, e o cara que assumiu ela também não era uma pessoa muito de tomar muitas atitudes, entendeu? Ele era criado para ser um senhor bem educado, uma pessoa bem educada, mas que não esperava comportamentos tão rudes da parte do outro rapaz, né? Do outro senhor lá, né? Lockwood, senhor Lockwood. Lockwood, acho que já tem um tempo que eu não li, né, a história. Na verdade, né, tem um narrador na tem um narrador aqui na história, né? Ele que narra todas as desventuras. Lembrei, né? É Ratcliffe o nome do protagonista, né? Que é o cara que realiza toda a vingança. Mas que infelizmente ele também, né, não tem grande sucesso na sua empreitada. Ele chega, peita mesmo, toma o local, né, mas ele não é o dono real da terra, né? O dono real é a menina lá, que ele tenta casar com seu filho doente e mimado. E ele tem aquele poder possessivo, né, nas mãos, e faz de tudo
para poder controlar todas as pessoas, maltratando, com muita maldade mesmo, e ele se torna senhor daquele local, mas entre aspas, né? Porque ele não é dono de nada. Então ele consegue forçar o casamento da filha da sua primeira paixão, né? Que é com o seu marido legítimo, e ele depois, né? Antes dele praticamente ter alguma coisa, né? Conseguir alguma coisa com a sua paixão, ele ainda tem relações com ela, entendeu? E no momento de fraqueza talvez dela, né? E ela acaba se casando com outro cara, e tudo ali o inquilino, né, das terras ali vai que ele aluga por algumas semanas, né? Alguns meses, na verdade, semanas não, meses, né? Ele sente também essa maldade do rapaz, do Ratcliffe, né? Ratcliffe maltrata até mesmo seu inquilino, né? Não é um bom anfitrião, né? Ele é estúpido pra caramba, e o coração dele é fechado com a maldade mesmo, com muitas coisas erradas. E ele leva a destruição para essa família, e consegue realmente destruir essa família, né? Tanto que no fim, após ele morrer, a menina se encontra ela sozinha. Ela já está numa idade, entendeu? Mas ela se sente aliviada do cara ter morrido. Simplesmente o cara morreu, tipo, isso era um mal que se passou, mas ele conseguiu destruir 2 gerações. A menina se ilude com o primo dela, né, na verdade, e ele tenta se casar com o primo, aquele casamento entre famílias, né, que existia antigamente, né, que hoje seria um absurdo, né, mas tem pessoas que ainda se casam dessa forma aí, né, mas tem suas consequências biológicas. Enfim, né, acho que eu não disse muita coisa interessante mesmo não, né? Porque tem um tempo também que eu li esse livro, cara. Entendeu? Então, Morro dos Ventos Uivantes é uma história interessante. Uma história interessante, social, bem, bem interessante, né? Mas que ele reflete aí, né, o quanto a maldade humana pode causar um mal, assim, né? Na família, nas pessoas ao redor, né? Que poderia ser tudo diferente. Eu acho que se tivesse, minha opinião, se ele tivesse realmente conseguido no início o que ele queria, que era o amor da menina, né? Daquelas terras, né? Ele teria sido um pouquinho diferente. Mas infelizmente ele só conheceu a maldade desde o início, foi um mal plantado, né? Ele conheceu a maldade, cresceu no meio da maldade, da indiferença, né? Das humilhações, né? Ele apanhava também, era humilhado constantemente, ele não tinha posse, né? Ele tinha um destino certo de que ele morreria pobre, sem nada, como um trabalhador braçal, né? Um escravo praticamente, mas que ele, através do ódio dele, né, por não ter conseguido conquistar a única coisa que interessava a ele, que era o amor da mulher lá, né, ele passou a usar essa força, né, mas através de um caminho maldoso, para poder se vingar. E a vingança, infelizmente, não levou a nada, porque ele não conseguiu o amor da mulher que ele queria, que era o principal ponto para ele. Então ele resolveu destruir tudo, né? É o tipo do cara possessivo, né? Que ele chega e destrói, não tá comigo, não tá com mais ninguém. Então destrói a felicidade de muitos, sem julgar a vidas ao redor, né? Ele tá focado naquele ponto ali, e infelizmente é um ponto cego, um ponto do mal, né? Reflete bastante aí o comportamento humano, né? Um lado escuro, né? Sombrio, do ser humano. E é isso aí, mas é uma leitura interessante, é um romance interessante, né? Escrito por uma boa, uma maravilhosa escritora, né? Que é a Emily Bront. E é isso aí, cara, é tudo que eu tenho a dizer. Gostei da literatura, gostei aqui da leitura, né? E recomendo aí, né? Morro dos Ventos Uivantes. Muito, 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 muito interessante. Foi um dos livros, né, que estava no meu caminho, e eu acho que é tudo que eu tenho a dizer. Não disse muita coisa, desculpa aí
pelo vídeo, não teve nada de ensaio. Tô gravando falando sobre alguns livros que eu tenho lido. Eu tenho outro para falar. E Morro dos Ventos Uivantes, né? É tudo que eu tinha a dizer aí. Valeu.